Olá pessoal, estamos aqui então de volta com essa série O Futuro que Preparam para Nós. Hoje eu tô com uma coisa bem diferente do que eu tenho trazido, um pouco na linha do vídeo passado. Eu até nem sei se eu vou terminar nesse vídeo, talvez eu acabe fazendo dois, mas vamos aqui. Só explicar então para vocês o contexto. Quem me passou essa bibliografia foi um amigo, o André Roncalon, sobre uma questão da ufologia, né, anterior aos primeiros avistamentos que são atribuídos a 1947, né, quando tu fala do Kenneth Arnold, que ele teria visto a primeira vez objetos voadores em 1947. Lembrando que aqui a gente está falando da ufologia no sentido dos alienígenas, não no sentido de pedras caindo, esse tipo de coisa, tá? Então, André Roncolombo passou uma bibliografia que é o Dicionário de Gnose. E aí, o que é a ideia que eu quero comentar? Porque esse trecho aqui, esse texto, ele deixa muito claro algo que eu vinha comentando anteriormente. Quando eu falei do Lewis, o que eu comentei? Que não foi feito por parte dos cristãos, o Lewis ele tentou fazer isso, mas não foi feito por parte dos cristãos, uma astrologia simbólica do novo movimento astronômico, desse giro astronômico causado do modelo ptolomaico para o modelo heliocêntrico. Tá? Por quê? Porque a simbologia ela sempre é feita à luz da ciência contemporânea. Isso daí requeriria muito mais explicações, porque mesmo a parte da fantasia deriva disso. Se vocês quiserem entender um pouco melhor essa questão do impacto da ciência do tempo na fantasia, eu recomendo vocês pesquisarem sobre dragões. Eu tenho um texto, um dos links que eu deixo abaixo, que é o site do Sentinela, tem lá um texto sobre dragões que explica um pouco a história do conceito de dragão, mas lá eu não faço essa correlação com a ciência da época, tá? Não vou entrar também muito nesse detalhe, até porque hoje tem bastante conteúdo. Mas o que acontece? Enquanto da parte cristã isso não foi feito propriamente, isso não significa que outros movimentos, e aí que no caso o Walter Hanegraaff, espero que esteja pronunciando corretamente, ele está destacando basicamente assim que outros movimentos com outros posicionamentos religiosos, por que eu uso essa expressão? Porque não necessariamente eles se digam religiosos. E aí eu quero evitar entrar no mérito da questão de se o ateísmo é ou não uma religião, tá? Porque isso daí é uma outra discussão, não vou entrar aqui no mérito. Então, pessoas com outros posicionamentos religiosos, até dentro do cristianismo tu tem vários posicionamentos, né? Eles vão, muitas vezes, quando eles propõem determinadas ciências, as pessoas, assim, quando determinados cientistas propõem determinadas teses científicas, eles propõem isso dentro de uma cosmovisão que já tem um posicionamento religioso. Isso se relaciona com o que eu comentei no encontro passado do Charles Fort, que são os eventos condenados pelos cientistas como impossíveis. Por quê? Porque não entram na cosmovisão prévia do cientista. Então ele acaba condenando esses eventos como não sendo existido, como sendo superstição, alguma outra coisa. Então, enfim. Então o Hanegraaff ele comenta que há livros de ficção antes de 1947 que eles contêm a maioria dos elementos que depois, né, subsequentemente, né, após 1947, vão ser associados com as manifestações de vida ou de entidades extraterrestres. Tá? Inclusive questões sobre a aparência das espaçonaves. Tá? Então ele vai citar o Bertrand Mayhust, também espero que esteja citando corretamente o nome dele, que num número de uma série de romances publicados em 1880 e 1945, ele desenvolveu uma abordagem de magia tecnologizada, ressacralizando a tecnologia. Ah, vejam só, aquilo que eu já comentei quando eu falei do Júlio Verne, que ele está
colocando a ciência como tendo papel profético e os eventos da natureza eles deixam de ser presságio para se tornar explicação racional, que no caso eu usei o exemplo da Ilha Misteriosa com a ajuda providencial que o Capitão Nemo, um cientista e não um profeta, tem para com aquelas pessoas. Tá? Então assim, para o Hanegraaff, a pré-história da ufologia, né, das tradições, porque assim, façam esse raciocínio, essa percepção. Quando vocês vão ver grupos ufológicos, não importa se eles concordam ou discordam entre si, há uma série de coisas comuns à ufologia. Tá? Isso vale para muitas outras coisas da vida de vocês. Tem até uma. Sim, cientistas que defendem determinadas teses, eles tendem a ter determinados posicionamentos comuns. Pessoas que têm determinados posicionamentos, elas tendem a acreditar em certos posicionamentos além daqueles que elas dizem que têm em comum, que as uniu. Certas teses científicas geralmente acompanham determinadas posições religiosas e vice-versa. Tá? Então percebam essa concepção geral de uma tradição intelectual. Tá? Que isso ajuda vocês a começar a compreender que pelo menos não há uma dissociação disso. Há uma certa associação. Então, aí ele vai citar o Swedenborg, acho que é assim que se pronuncia, tá? Que ele afirmou, ele disse, que falou com espíritos da Lua e de outros planetas. Tá? E a maioria do conteúdo do seu texto pode ser encontrado num texto chamado Arcana Celeste, que é onde ele comenta disso, tá? Agora, como diz o Hanegraaff, o fato de ele ter dado uma ênfase em termos de livro que ele publicou, ele significa que ele dava grande importância para o assunto, que é outro detalhe importante da gente comentar. As obras que um autor prioriza e que ele não prioriza também sinalizam um tema que ele gosta de trabalhar. Tá, isso é outra questão importante. O Kant, ele não só seriamente considerava a hipótese que poderia haver seres humanos em outros planetas, mas que os outros planetas poderiam ser lugares de residência, né? Lugar de onde pessoas que viviam aqui na Terra reencarnaram, né, depois da vida, ou reencarnariam depois da vida presente. Então, vejam, isso é Kant, 1724-1804. Vejam que apesar de ele ter em alta conta como um grande filósofo, as ideias que ele tinha, elas eram muito diferentes do que hoje vocês vão ver em grupos científicos falando sobre reencarnação. Tem muitos cientistas que vão dizer, não existe reencarnação, é só essa vida e deu, mas vão confiar no Kant. Então tem que ter sempre essa prudência. Tanto que quando eu comentei do Charles Fort, eu disse, olha, vamos pegar a crítica dele, mas não significa que a tese dele a gente pode pegar, né? Então, o Swedenborg, continuando, ele afirmou que tinha que falado com outros espíritos e anjos, né, que viviam em outros planetas. E ele, inclusive, disse que foi transportado em espírito enquanto seu corpo permanecia na Terra. E aqui a gente já tem o John Carter, né? Que é o filme do cara que é tem o corpo dele que fica na Terra, mas a mente dele é copiada e fica vivo lá em Marte, não sei o que, tá? E aí, ele comenta, né, continuando, do Swedenborg, que aqui é o Hanegraaff citando Swedenborg. Os extraterrestres, eles na verdade tinham formas humanas, aparência humana, ainda que eles tivessem algumas coisas, né, de diferente. Então, por exemplo, aí ele diz que os residentes de Vênus eram gigantes. Interessantemente, né, o Swedenborg explica que havia planetas inabitados fora, assim, planetas habitados, inabitados é fácil de falar, né? Planetas habitados, perdoe. Fora do nosso sistema solar. E afirmou
que encontrou alguns, né, dos seus moradores também, além de encontrar moradores aqui do nosso sistema solar. Em qualquer caso, né, nenhuma desses extraterrestres, eles foram apresentados como uma mensagem de uma nova religião, né, uma nova doutrina religiosa, tá? E aí entra a questão do cristianismo cósmico, que tu vai ter, por exemplo, o Teilhard de Chardin, tá? E aqui a gente começa a ter essa questão. Então a gente está quando? A gente está aqui, perdi a data, é o século VIII. Século VIII não, século XVIII. 1700 a 1800, tá? Vamos deixar. E já se tinha esse giro sendo feito para o cristianismo cósmico, tá? Então vamos lá. Em 1858, tem uma série de artigos que vão começar a mencionar a pluralidade de mundos. Tá? E eles lidam com esses tópicos porque vários médiums começaram a receber comunicações confirmando a existência de seres vivos em outros planetas. E aí, com isso, tu começa a ter um certo renascimento do espiritualismo. Percebam que isso não é a mesma dinâmica, e aí é importante fazer essa questão com a questão do rádio, porque tem aquela questão, né? O rádio, ele tem a distância da comunicação, tanto que isso é pouco, isso daí não é muito bem representado nas obras de ficção, com exceção do... Caraca, agora esqueci o nome do anime. É um anime bem curto, de 20 minutos, um episódio. Acho que é Sua Voz, Your Voice, não vou lembrar, que ele retrata basicamente assim um casal de namorados, que aí a namorada vai para uma viagem espacial e aí o cara manda uma mensagem de celular para ela que leva, acho que 1 ano para chegar, porque porque é o tempo que leva para a mensagem dele passar por todos os sinais de comunicação e tal. Não sei se ele exagera um pouco no tempo que leva, tá? Não sei, eu não tenho essa noção. Mas, por exemplo, essa compreensão por exemplo, a luz do Sol leva disso, né? Não vou entrar agora no mérito, então eu vou assumir a ciência contemporânea, né? A luz do Sol leva 8 minutos para chegar na Terra. O que significa que se eu mandar para perto do Sol, não precisa ser assim, do Sol propriamente, né? Uma mensagem de rádio, ou seja, de rádio não, porque onda de rádio não é uma onda eletromagnética, né? Mas uma mensagem por uma onda eletromagnética de luz em direção ao Sol, ela não vai chegar instantaneamente. Eu não tenho como pegar o telefone e ligar e falar ao vivo com a pessoa. Tá? Mas os espiritualistas, eles estavam dizendo que estavam falando pessoalmente com os caras, né? Ao vivo. Tá? Alguns não. Tá? E aí tu vai ter a figura do Allan Kardec. Tá? E aí ele vai dizer que a pluralidade dos mundos e a pluralidade de existências são relacionadas. Então, os seres humanos encarnam sucessivamente em diferentes planetas de acordo com diferentes níveis de evolução espiritual. Então, e aí vejam que há grupos, vou deixar isso o mais claro que eu consigo colocar, que à luz da ciência contemporânea, eles vão criando uma espécie de religião dessa ciência, ou transformando essa ciência em questões religiosas. É assim que tu vai gerar o paganismo clássico. Ou assim, aquilo que geralmente as pessoas entendem como panteísmo e paganismo. Porque aí entra numa outra discussão. Tá. Em Camille Flammarion, 1842 a 1925, então, ele tem um livro que é Pluralidade dos Mundos Habitados, 1862, onde ele declara a sua crença que pessoas em outros planetas, né, no espaço, pertencem à nossa imensa família humana. Vejam que eu comentei lá quando estava falando do Wells e do Lewis, dessa compreensão que eu falei, que a física
a filosofia clássica tinha de que o ser humano é um animal racional. Então, quando as pessoas pensam em alienígenas, esse alienígena ele é geralmente um animal racional. E aí, portanto, pela filosofia clássica, apesar da aparência da concha ser diferente, ele continua sendo humano. Inclusive, essa é uma questão que foi reacesa com a história relativamente recente, né? Se vocês estiverem vendo isso daqui a 3 anos no futuro, não vai dar, então lembre de checar a data. Tá? É 21 de outubro de 2023. Né? Mas vejam aquela história recente do cachorro lobo, cachorro raposa. O pessoal não sabia se era cachorro ou raposa, né? Porque alguns diziam, porque ele tinha coisas de cada um deles. E aí que vocês começam a entender um pouco. Inclusive, parte das fantasias sexuais que o pessoal tem com o alienígena deriva dessa compreensão de que o alienígena ele é humano, tá? Então, posso se reproduzir, posso copular com ele, tá? Então, o que o Camille Flammarion vai também dizer? Né? A doutrina da pluralidade dos mundos nos leva aos portões de uma crença religiosa construída, né, sob o sistema real do mundo. Porém, se vocês forem pesquisar, e não precisa de grande esforço, tá, para isso, o que eles estão fazendo é usar os argumentos usar os argumentos dos planetas e outras coisas como fundamento, como evidência da doutrina que eles têm da reencarnação. Tá? Eles não estão dizendo que é prova. Eles estão fazendo a escolha, que entra muito na linha daquilo que o Charles Fort fala, né, critica no livro dos Condenados. Tá? Em outro livro, A Vida Interior, Liderbert, aí já é outro autor, ele descreve as presentes condições do planeta Marte. Né? Como é que o cara... Até hoje, ele escreve esse livro em 1910, 1911. Antes da Primeira Guerra Mundial, não antes da Segunda, antes da Primeira. E não sei o quanto vocês têm em mente, tá? Mas isso é importante de ter em mente quando se fala em história, que a segunda existe um pulo tecnológico que acontece durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? E muitas das tecnologias que nós temos hoje como corriqueiras não existiam no final da Segunda Guerra Mundial. Tá? A corrida espacial ela é durante a Guerra Fria, que é posterior à guerra espacial, não, Segunda Guerra Mundial. Tá? Então tenham isso em mente. Tá? E aí, o Leadbetter, acho que é assim a pronúncia, falta de hábito, e gente, assim, não é como se eu tivesse pego para conversar com 50 pessoas, então eu não treinei muito a pronúncia desses autores. Posso deixar escrito. Ele descreve os marcianos como não muito diferentes de nós, né, e um pouco menores. Basicamente isso. E aqui, né, como destaca o Hanegraaff, novamente nós temos a percepção de vida extraterrestre como basicamente humana ou humanoide. Os Grey Man, né, que são aqueles alienígenas clássicos, cinza, né, pálido, seco, assim, né, toda aquela caricatura também começa a aparecer aí. O Lidbert, o trabalho dele descreve, parece com a descrição de uma utopia. Tá? Então ele descreve os marcianos como dando o cuidado das crianças para o Estado, já desde uma idade bem cedo, tá? E eles não têm religião. Nada é verdadeiro a não ser o que pode ser cientificamente demonstrado. E o cara não demonstra isso cientificamente. Tá? Então, assim, isso é uma das coisas que eu mais adoro, tá? Quando a gente para estudar certos autores, eles vão dizer assim, não, porque só aceito o que é cientificamente demonstrado. E é uma série de coisas que eles acreditam que não podem ser cientificamente demonstradas. Tá? Não estou dizendo que todos os casos isso, tá? Não estou dizendo que é todos os casos. Tem pessoas aí que são bem
coerentes, inclusive que a gente tem que ouvir para poder, mesmo que for para reportagem, tem que ouvir seriamente. Tá. E aí ele também menciona a existência de uma sociedade secreta no planeta Marte. Acho que é o planeta Marte, pode ser outro planeta, eu me perdi aqui nas anotações. E nessa sociedade secreta, os membros desenvolveram uma boa dose de poder. E pelo menos alguns dos membros dessa sociedade secreta, aprenderam como atravessar sem grande dificuldade o espaço que nos separa Marte, deles, em Marte, de nós aqui na Terra. E, portanto, eles, por diversas vezes, tentaram manifestar-se através de médiums, né? Ou a pessoa em ambientes desses que eles dizem espirituais. Ou então, né, por outros métodos que eles aprenderam para impressionar suas ideias. Né? Impressionar suas ideias, não, estou traduzindo errado. Para mostrar as suas ideias, né, inspirar poetas e novelistas. E aí, eu vou encerrar por aqui, tá? Porque já está no tempo, e daí depois eu vou continuar. Semana que vem eu continuo. Mas esse autor. O que ele vai dizer? Que aqui eu vejo que é importante. Aqui está a ideia de que algumas ideias da ficção espacial elas são, na verdade, inspiradas por ETs, por outras pessoas extraterrestres, e que sabendo que eles não podem, porque as pessoas não vão acreditar em vida extraterrestre, então, sabendo que as pessoas não vão acreditar em vida extraterrestre, eles inspiram, ou se comunicam com autores que escrevem ficção espacial, para que esses autores eles possam preparar o público para receber essas ideias. Tá? Só que, ainda que não seja verdadeira a questão da inspiração extraterrestre de todas as obras, tá? Eu não vou entrar aqui no mérito. Não acredito em nada disso, lógico, né? Ainda que isso não seja verdadeiro, o fato de que as pessoas se preparam para acreditar em certas ideias a partir da ficção, isso é verdadeiro. Então, e isso não é sabido de hoje, isso daí já é sabido há muito tempo. E aí volto à questão da explicação dessa série, né, do futuro que preparam para nós. Porque entendendo essa literatura de ficção espacial, de ficção científica, a gente consegue entender as ideias que eles gradativamente estão disseminando para nós e que são ideias que eles vão implementar de alguma forma no futuro, ou que eles esperam implementar. E eu não falo que necessariamente eles fazem isso por uma certa malícia. Eu não estou falando aqui de projeto de poder necessariamente. Isso é o que a gente pode ter, por exemplo, na discussão de um robô. Tu começa a discutir isso, popularizando para as pessoas então chegarem a se adaptar. Já estou bem estourado no tempo, mas eu vou encerrar por aqui, tá? Só essa última consideração. Que é uma questão que uma vez eu conversei com um assistente social. Muitas pessoas sabem, não, porque usar o banheiro é tranquilo. Gente, antes de existir um vaso sanitário, como é que as pessoas faziam? As pessoas tinham outro jeito de fazer, hoje a gente não consegue nem imaginar. Quando surgiu o vaso sanitário, tinha que explicar para as pessoas como é que funciona. Então, quando a gente fala dessa literatura de ficção científica, eu também estou falando nesse sentido. Que a gente precisa preparar as pessoas, educar as pessoas para as novas tecnologias. E isso é uma das funções da ficção, da literatura em geral. Então, quando eu falo isso, eu não estou dizendo que necessariamente tem um projeto de poder, uma conspiração, tá? Tanto que há o elemento, como eu já comentei anteriormente, educacional presente nas fábulas, que entra a questão moral, os contos dos irmãos Grimms, tá? Eu vou encerrando por aqui. Esse daqui já passou bastante, eu não terminei tudo que o André Roncalão me passou. Esqueci de comentar no começo, comento agora, né? Muito obrigado por essa bibliografia e outras que tu me passou. Bom, pessoal, até mais.